Meus prezados e queridos irmãos em Jesus Cristo, este vídeo que você vai ver é o terceiro de uma série de onde eu estou sabatinando nosso querido irmão Sérgio Caldas. Para você compreender direitinho as razões de eu estar fazendo estes vídeos, você deve assistir o primeiro deles, para compreender direitinho por que eu estou fazendo esta série de vídeos. Né? Então, mas, resumidamente, é isto. Encontramos-nos no Shopping Center Itaquera, conversamos rapidamente e ele disse o seguinte para minha mulher: a irmã eu abençoo, mas você eu não abençoo. Assim, numa atitude arrogante, sabe? Orgulhosa, soberba. Né? Bom, quero dizer que eu não fiquei ofendido com isso, não fiquei zangado, entendeu? E esses vídeos não são uma vingança à atitude do irmão Sérgio Caldas. Pelo contrário, é uma manifestação de amor da minha parte. A pessoa do irmão Sérgio Caldas merece da minha pessoa o maior respeito, a maior consideração e o maior carinho. Mas eu temo, com toda a sinceridade do meu coração, que na cabeça dele há muitas coisas das quais eu realmente tenho horror, pavor. Né? Então veja, se você quer entender direitinho, veja os dois vídeos anteriores, né? Parte 1 e parte 2. Mas vamos agora seguir com este terceiro vídeo. De fato, eu estou sabatinando este nosso irmão, esse nosso querido irmão Sérgio Caldas. Eu quero saber o que está na cabeça dele. Né? Eu vejo aqui, no cartãozinho que ele me apresentou, né, que é uma imobiliária e lá tem advogados. Talvez ele seja advogado. Então eu gostaria. Bom, a idade tem também para entender o que eu vou dizer agora. O que eu vou perguntar agora. Se ele sabe o que é crime de falsidade ideológica. Crime de falsidade ideológica, irmão Jair? Sim, eu vou explicar o que é o crime de falsidade ideológica previsto no Código sob o número 299. Falsidade ideológica ou falsidade intelectual é um tipo de crime que consiste na adulteração de documento, público ou particular, com o objetivo de obter vantagem ou para prejudicar terceiros. Então veja, em 1995, eles alteraram no Estatuto a redação do nosso primeiro ponto de doutrina. O nosso primeiro ponto de doutrina, que constou no Estatuto até 1995, é aquele que foi definido como tal lá em 1927 pelos primitivos irmãos na primeira convenção da Congregação Cristã do Brasil. Em 1995, eles fizeram uma adulteração. Acrescentaram a palavra contendo. A redação original era: nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Em 1995, eles acrescentaram a palavra contendo e a redação passou a ser a seguinte:
nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Onde está o crime de falsidade ideológica? No seguinte, que eles vêm, nesses últimos 17 anos, imprimindo e distribuindo os inários com a redação lá de 1927. Entendeu? Isso aí é vigarice, é tapeação. Ora, como eu venho batendo, eu descobri isso no ano 2000. Eu venho dizendo para estes homens que isso é crime de falsidade ideológica e que eles estão enganando a Irmandade e por aí vai. Agora, tomaram vergonha na cara. Tomaram vergonha na cara. Mas não assumiram o erro não, hein? Eles não assumiram o erro não. Como é que nós vamos resolver o problema? Eles devem ter conversado lá entre eles. Como é que nós vamos resolver o problema e calar a boca desse irmão aí? Ah, já sei, alguém falou. É fácil. Que é, vamos criar um novo inário, onde a gente elimina alguns hinos, né? E acrescenta outros. E aí a gente distribui esse novo inário com a redação do primeiro ponto de doutrina, conforme está no Estatuto de 1995. Pronto. Entendeu? Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. E a Irmandade nem vai perceber que nós agimos durante 17 anos enganando todo mundo. É simples, vamos fazer isso aí. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. E como ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. E quem trabalha de graça é o relógio, né? Então, aí nós ainda vamos ganhar uns troquinhos. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Interessante que uma grande parte dos hinos que estão no novenário, parece que os direitos autorais vão lá para o Miguel, o Jorge Cury e a família dele. Se eles estão ganhando dinheiro com isso, eu não sei. Sabe? Teria que olhar o contrato lá com a gravadora, o contrato que foi feito, não sei. Tá? Mas, não adianta esconder que isso aí vai chegar e vai se tornar de conhecimento público, tá? Então é melhor vocês já confessarem essa coisa aí, que pega mal essa vigaria, aplicando golpe em cima da Irmandade o tempo todo, sabe? Melhor vocês já ir confessando. Se vocês agiram com dolo, má fé, já ir confessando, mostrando o contrato que vocês fizeram lá com a gravadora. Bom, mas ainda estão na obrigação, hein? Estão na obrigação de nos dizer onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Lógico, porque o ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Ora, se vocês se acham com autoridade e luz suficiente para alterar o ponto de doutrina, deve ter luz suficiente para nos dizer onde tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Porque vocês nos deixaram numa sinuca de bico. Porque pode ser que aquilo que a gente está lendo na Bíblia, e a gente está acreditando porque está escrito na Bíblia, não tenha inspiração, seja do homem, e nós estamos aí gastando o nosso tempo à toa. Ou estarmos praticando alguma coisa que não tem inspiração divina, é do homem, e a gente está laborando no erro. Então vocês ainda continuam com a obrigação de nos dizer onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. E o crime de falsidade ideológica continua também.
Por quê? Vocês estão com falsidade ideológica no que se refere ao segundo ponto de doutrina, que diz que Deus é uma trindade, e no ponto de doutrina que diz que Deus, Jesus Cristo, tem duas naturezas. Uma natureza divina e outra uma natureza humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vocês, em 1969, na lista secreta de 1969, e vocês declararam lá que ele foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. E como eu venho batendo nisso desde do ano 2000, vocês ainda soberbos, orgulhosos, né, resolveram republicar na lista de 2009, né, que Jesus Cristo foi promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição, negando o ensino da palavra de Deus, que diz que já os profetas anunciam que ele era o Cristo encarnado. Lá em Isaías fala que uma criança nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Quem é o Pai da Eternidade? É Deus. Então aquela criança que nasceu em Belém, saiu do ventre de Maria, é o Deus Forte, é o Pai da Eternidade. Ele fala também, isto vos será por sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. São mais de 400 profecias a respeito da pessoa, da divindade de Jesus Cristo, né? Mas vocês estão negando isso. Um absurdo, um absurdo. Por quê? Porque na noite do nascimento de Jesus, o anjo apareceu aos pastores no campo e disse: não temais, eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todos os povos. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então vocês, seus vigaristas mentirosos, estão dizendo com essa falsa doutrina que Jesus Cristo foi um impostor, um farsante, um mentiroso, porque ao longo de todo o seu ministério, ele se apresentou como Senhor e Cristo, como Senhor e Messias. Vou citar só uma passagem. A conversa que ele teve com a mulher, com a samaritana na beira do poço de Jacó. A mulher falou: sabemos que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus falou: eu sou, eu que falo contigo. E tá cheio, ó. Veja aí esse tópico, neste fórum aí que eu estou apresentando aqui. O tópico é a doutrina da Trindade. São 400 versos mostrando que Deus é uma trindade. E mais de 100 versos mostrando que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Mas vocês, escute bem, hein? Vocês, seus vigaristas, estão aí enganando a Irmandade no crime da falsidade ideológica. Tá? Entendeu? Então é isso aí, irmão Sérgio. Tá vendo? Eu não sei se você é advogado, mas você tem 75 anos, convive no meio dessa gente há muitos anos. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu pergunto para você. Você é um criminoso igual a eles? Na prática do crime de falsidade ideológica? Ou você está compreendendo as coisas que eu estou afirmando e está em comunhão comigo? Se você está em comunhão comigo nestas coisas, nós somos verdadeiros crentes, genuínos crentes da congregação cristã no Brasil. Agora, se você está nessa daí, não, irmão Jair, que o conselho dos anciãos, debaixo da guia do Espírito Santo, que 171, desgraçado, hein? Vai mentir lá no inferno, meu. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Sim. O que é um crime de falsidade ideológica? E se o Conselho dos Anciãos da Congregação Cristã no Brasil estão, na opinião deles, se os conselhos da Congregação Cristã no Brasil, se eles estão cometendo crime de falsidade ideológica?
na minha opinião, são criminosos e estão cometendo crime de falsidade ideológica. Agora, eu quero saber do irmão Sérgio o que ele pensa a respeito. Então, irmão Sérgio, o que pensa, mediante as coisas que eu apresentei nos 2 vídeos anteriores, o que pensa você a respeito do Conselho de Anciãos da Congregação Cristã no Brasil? São eles, porventura, criminosos na prática do crime de falsidade ideológica? Então, desta maneira, você está em comunhão comigo, né? Pensando e entendendo as coisas exatamente como eu penso e como eu entendo? Ou você vai me responder: não, irmão Jair, o Conselho dos Anciãos da Congregação Cristã no Brasil, guiados por Deus, pelo Espírito Santo, nas reuniões ministeriais, decidiram essas doutrinas que estão sendo pregadas por meio da oralidade. Você vai me desculpar, irmão Sérgio, a minha franqueza, mas eu estou na obrigação de lhe dizer que você também é um criminoso na prática do crime da falsidade ideológica. É lógico, meu amigo, porque nós temos, são doutrinas, pontos de doutrinas que nós devemos observar e guardar, que são lá os 12 pontos de doutrina, que uma vez foi dado aos santos, né? Que os nossos irmãos definiram como tal, lá em 1927, na primeira convenção da Congregação Cristã do Brasil. Mas como eu mostrei nos vídeos anteriores, eles deturparam tudo isso aí. Deturparam. Eles hoje não creem nestas coisas. Mas se apresentam como aqueles que abraçam esses pontos de doutrina, esses 12 pontos de doutrina, quando na realidade são incrédulos a respeito e estão pregando e ensinando a irmandade, um mundo enorme de heresias absurdas. Entendeu, irmãos? Sérgio, de que lado você está, meu querido? De que lado você está? Olha, por favor, não vai ficar com raiva de mim. Entenda, estas coisas que eu estou falando a você, levando você ao exame da verdade, é um ato de amor. Não só você, como milhares de pessoas que vão ver este vídeo. Por favor, vocês entendam que este é um ato de amor. Eu estou falando a verdade, mostrando a verdade das nossas doutrinas. Não é mesmo, irmão Sérgio? Vejo também, meu querido irmão Sérgio, que você, na conversa que tivemos lá no Shopping Center Itaquera, você apresentou um fundamento muito importante, que é o fundamento do Conselho dos Anciães, referindo-se a um verso que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4, onde a gente lê que Paulo, passando pelas cidades, entregava às comunidades cristãs as cartas que mostravam as decisões ministeriais tomadas pelo Conselho dos Anciães na cidade de Jerusalém. Entendeu? Então, o Conselho dos Anciães de uma igreja merece todo o respeito e ser observados seus ensinamentos, as suas instruções. Não é verdade?
Mas eu chamo agora a sua atenção para o seguinte, que essa assembleia dos primitivos, dos anciães da igreja primitiva, a primeira delas lá na cidade de Jerusalém, ela não foi oculta. Era uma reunião aberta, toda a comunidade cristã que desejou participar desta assembleia, desta reunião, eles participaram. Eles não tiveram direito a voto. Eles não puderam decidir nada. Mas eles ouviram e viram todas as coisas que foram decididas nestas reuniões. E fizeram cartas. E foram feitas cartas. E estas cartas, levadas pelos apóstolos, eram entregues nas cidades e eram lidas em público para todos os crentes daquela comunidade cristã. Quer dizer, de princípio, já condena a ação destes homens do ministério, do nosso conselho de anciãos. Por quê? Eles fazem um show de Hollywood, né? Vem gente do Brasil inteirinho para participar de assembleias, a Assembleia Anual dos Servos de Deus da Congregação Cristã no Brasil. Um discurso, ó, um título pomposo, mas na realidade as decisões já estão tomadas por 2, 3 indivíduos que ninguém sabe quem são. Entendeu? E estas reuniões e essas decisões são passadas nessas reuniões e ninguém tem condição de se manifestar contra. Porque se alguém levantar a mãozinha e dizer, ó, eles dizem lá, quem sente, né? Que isso é da vontade de Deus, levanta a mão. Ora, quem não sente não vai levantar, porque se levantar a sua mão, ele vai ser muito mal interpretado, tá? Vai ser entendido como um apóstata da fé da congregação e vai ser expulso. Na melhor das hipóteses, ele já não vai ser nem considerado no meio do ministério. E vai para a marca do pênalti. Na primeira oportunidade, ó, um pontapé no traseiro e tchau. Entende? Então todos, aliás, a maioria vem para estas reuniões, não estão nem aí com o que vai ser decidido, porque sabe que não vai poder também participar de nada, vem assistir a reunião, mas na realidade ele está vindo primeiro porque a igreja está pagando a passagem para ele, né? Ele tem parentes aqui em São Paulo, ou precisa comprar um carro, ou precisa comprar uma máquina, ou precisa ver um parente, um amigo, estas coisas, então vem para a reunião. Mas ele sabe que ele é um zero nessas reuniões. E tem que engolir goela abaixo as decisões, muito embora ele não concorde com elas. E tem mais, né? Então isso é tudo secreto, só para os ministros, né? Alguma coisa eles colocam, em termos de doutrina, alguma coisa eles colocam em listas secretas de ensinamentos, outro absurdo. Fazer listas secretas de ensinamentos que são dirigidas somente aos anciãos da congregação. A igreja primitiva não fazia isso. Primeiro, todos participavam das reuniões, viam e ouviam as coisas que estavam sendo decididas. E o que foi colocado em cartas foi para conhecimento público. Entendeu? Então, eles fazem reuniões secretas só para os anciãos e colocam essas coisas em listas secretas de ensinamentos. Que, inclusive, se o ancião disser alguma coisa para sua esposa, ou para um amigo ou um irmão, ele vai ser expulso.
Então, o que é isso? O que lhe parece, irmão Sérgio Caldas? Esse procedimento do ministério nos nossos dias, o conselho de anciãos dos nossos dias, confere lá com a prática ensinada, lá, a prática dos primitivos irmãos da igreja cristã? Mais uma outra pergunta, irmão Sérgio. Gostaria de saber. É o seguinte, você concorda com esse ocultismo, né? Reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos, castigo para aqueles que revelarem as decisões ministeriais? Você acha que isso está de acordo com a palavra de Deus e que é de acordo com a vontade de Deus para nós? Cristianismo, eu entendo que não tem segredos. Isso não é novo, não. Isso vem lá desde do Velho Testamento. Lá em Deuteronômio, Deus disse a Moisés que registrasse que as coisas reveladas são para nós os nossos filhos. As ocultas pertencem a Deus. O que são as coisas reveladas, irmão Sérgio? São até essas decisões ministeriais que o Espírito Santo revela a um conselho de anciães. Essas revelações, já desde o Velho Testamento, são para nós e os nossos filhos. São para mim e a minha família, que não tem ministério nenhum. Quer mais? Quer mais? O que Jesus ensinou lá no livro de São Mateus, no Sermão da Montanha? Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada debaixo de um monte. E nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um alqueire. Mas é para que todos vejam e glorifiquem a Deus. Vós sois a luz do mundo e o sol da terra. As coisas de Deus são para serem ensinadas, divulgadas. Não tem segredo. O Senhor Jesus ensinou isso, e não somente ensinou, como deu exemplo. Lá no Sinédrio, quando foi interrogado pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote perguntou: qual é a sua doutrina? O que você tem falado para os judeus? E ele disse: pergunta para os judeus. Porque eu falei abertamente ao mundo e nada disse em oculto. Pergunta para os judeus que eles sabem o que eu tenho dito. Entendeu? Não somente ensinou, como também deu exemplo. Estava sendo julgado e esse julgamento era para a sua condenação à morte. E ele não se negou. Falou que falava abertamente e mandou ainda os sacerdotes lá perguntar para o povo o que ele havia ensinado no templo e nas sinagogas. Então, pergunto para você, meu querido irmão Sérgio Caldas, você concorda com esse ocultismo do ministério, escondendo todas as coisas, não é? Não é só a doutrina, não, hein? É tudo escondidinho. Você concorda com isso, irmão Sérgio? Se você concorda comigo que eu tenho razão em me indignar com respeito a esse ocultismo praticado pelo Conselho dos Anciães, né? Veja, você está em comunhão comigo, filho. Entendeu?
somos verdadeiros crentes da Congregação Cristã no Brasil, porque a Bíblia, que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, não ensina reuniões secretas nem listas secretas de ensinamento. Não é verdade? Então você está em comunhão comigo. Está vendo, irmão? Não vejo por que você não quis me abençoar aquele dia, o dia do nosso encontro, mas estamos em comunhão. Agora se você disser, não, irmão, as coisas de Deus são muito especiais e só pode ser do conhecimento do ministério, porque o ministério, conselho dos anciões e blá, 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 blá. Meu amigo, devo lhe dizer, quem gosta de coisas escondidas é Satanás. Ele que gosta de segredos. Ele que gosta de coisas escondidas. E o que você viu nos vídeos anteriores e você está vendo agora neste vídeo e outros vídeos que você já deve ter examinado aí na internet, das coisas que eu falo e das coisas que eu escrevo, é o cumprimento daquela palavra que você deve ter ouvido muitas vezes na congregação. A palavra vindo dizendo, os teus pecados eu vou colocar em cima do telhado. Vou colocar em cima do telhado das casas. Entendeu? Você deve ter ouvido pregações assim, dizendo para alguém no meio da comunidade, no meio do culto, que o pecado dele Deus ia colocar em cima do telhado. Entendeu? Que não adiantava esconder. O que você está vendo nas coisas que eu escrevo, nos vídeos que eu faço, é o cumprimento dessa palavra aí, meu filho. Entendeu? Então veja, se você avaliza estas coisas, estas práticas, se você está de acordo com isso, você está a serviço do diabo. Porque é o diabo que gosta de coisas escondidas. Porque, no que se refere às coisas de Deus, não há segredo, não há mistério. Pelo contrário, ele quer que a gente anuncie, que a gente fale a respeito da sua palavra e diz ainda que vai cobrar. Se você não executar, não fizer a vontade dele, se você negar a palavra de Deus, o ensino das Escrituras para as pessoas, ele vai cobrar de você. Você não leu a parábola dos talentos? Teve aquele que recebeu um talento só e escondeu. Deus não cobrou, o Senhor não cobrou dele fortemente. Lá em Ezequiel diz o seguinte, que quando ele coloca alguém por atalaia, e sentinela, né? Atalaia, sentinela, e este atalaia e sentinela vê vir o inimigo, o adversário, e não deu o alarme, a cidade vai cair na mão dos inimigos e vão ser mortos, o povo vai ser morto. Mas o sangue daquela gente ali, Deus vai requerer da mão do atalaia. Entendeu? Nós somos exortados pelo texto sagrado da Bíblia, das Escrituras, a falar as verdades da palavra de Deus. Responda aí, irmão Sérgio. Conta para nós, de que lado você está? Agora veja, meu querido irmão Sérgio, eu observei que você colocou um fundamento, lá em Atos 16:4, né? Que é o conselho dos anciães. É um fundamento.
Mas observe, querido, é o seguinte, na congregação nós estamos cheios de fundamento. Tudo é fundamento. Né? O batismo é um fundamento. Né? Pertencer à congregação é outro fundamento. Ser firme e fiel, guardando usos e costumes, é outro fundamento. Né? Praticar boas obras é outro fundamento. E o conselho dos anciãos que deve ser observados e obedecido. Não é verdade? É um outro fundamento que você colocou. Então eu estou mostrando para você o seguinte. Considerando estas coisas na ordem inversa, o conselho dos anciãos como um fundamento. Você está vendo aí, por esses 3 vídeos que eu mostrei a você, que o conselho dos anciãos estão desviados das nossas doutrinas e que estão levando toda a nossa irmandade para o inferno. E tem mais outra coisa, irmão Sérgio. Tem mais outra coisa, irmão Sérgio. É o seguinte, que nós já vimos esse filme. Filho, nós já vimos esse filme. O catolicismo romano, que saiu das mãos dos apóstolos. Do ano 400, do 4º século em diante, começaram a se desviar da palavra de Deus. E amontoaram para si uma montanha de heresias, absurdos, contrários até o próprio ensino da palavra de Deus. Né? Então, se muitos homens se levantaram contra esses absurdos e foram queimados na fogueira. Eu, se vivesse naqueles tempos lá, eu estaria na fogueira. E nos dias de hoje, se nós vivêssemos, se a congregação fosse a Igreja Católica dos tempos modernos, eu também já estaria queimado na fogueira há muito tempo. Entendeu? Pois é, nós já vimos esse filme, cara. Entendeu? Lá pelo século XVII, mais ou menos, face aos vários homens que Deus levantou na busca de estabelecer a verdade e fazer a Igreja Católica voltar à prática das doutrinas bíblicas, o Papa, para dar, em vez de orientar a Igreja para voltar à prática dos princípios das Escrituras, ele formulou uma lei lá que validou toda aquela heresia, todos aqueles ensinamentos fora da palavra de Deus, que eles haviam adotado como verdade ao longo dos séculos. Eles fizeram o seguinte, o Papa decretou que toda a tradição da Igreja, que aquelas heresias todas acumuladas, tinha igual valor como revelação divina, tal qual as Escrituras Sagradas. Você está entendendo? É o que a congregação agora, o ministério, o conselho dos anciãos fizeram. Com essa mudança no primeiro ponto de doutrina, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Apenas contém a palavra de Deus. Quer dizer, qualquer coisa que você diga, mostrando o erro absurdo desses homens, eles vão dizer, não, isso aí não tem inspiração divina, isso aí é do homem, é do homem. O que tem a inspiração divina é o que nós estamos pregando e ensinando. A palavra de Deus está na nossa boca, é o que nós estamos pregando e ensinando. Entendeu? Então, meu filho, esse conselho dos anciãos que você está colocando como fundamento está desviado dos ensinos da própria igreja, e isso é do capeta, isso é do diabo, é de Satanás. Bom,
A própria palavra de Deus define, lá no 1 Coríntios, capítulo 3, né? Diz o seguinte, que o Paulo fala que eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. E cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Quer dizer, o fundamento do cristianismo, de uma verdadeira igreja cristã, tem que ser a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos e a sua obra. Esse é o único fundamento. Esse é a rocha sobre a qual deve ser edificada a igreja. A palavra de Jesus Cristo e o seu testemunho, que é o testemunho da cruz. Entendeu? Vou fazer mais um vídeo, nós vamos observar agora os outros fundamentos, que é o fundamento do batismo, o fundamento da igreja, o fundamento do ser firme e fiel a usos e costumes, e o fundamento da salvação, que está sendo pregado, que a salvação é por meio de boas obras. Tá bom? Aguarde, pois, o próximo vídeo. Ah, esqueci. Ó, beijocas no seu coração. Não, irmão Jair, no coração o irmão Sérgio não gosta. É nas bochechas.